Pronto, tudo ok. Pode arrochar. Pronto, show de bola. Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Desculpa aí a falha técnica. A internet hoje deu chambu, como diz a história. Então, hoje, né, nossa última aula desse ano virtual. Parte da semana que vem, Deus quiser, será presencial, né? Seguir aulões. Então, sem perder mais tempo, a gente separou para vocês algumas questões, né, sobre atualidade, geopolítica, ecologia, enfim, né, atualidades. Então, que possa cair no Enem ou não. Da aula, eu falar sobre atualidade, é um negócio meio complicado, porque a gente fica no mar sem boia, né, sem rumo, fica solto aí, porque não tem como a gente saber o que é que o Enem vai cobrar, né, algum concurso público que vocês façam na vida vai cobrar. Existe tudo atualidade, estudo geopolítico. Então, às vezes, uma coisa que é importante, que o professor acha que deve passar para o aluno, de repente, para eles lá, não, tanto faz, tanto fez, né? Eles botam uma coisa lá que tem nada a ver para justamente pegar, né, a gente. Então, eu separei aqui alguns pontos que julgo eu ser importantes para a gente entender um pouco da geopolítica mundial. Então, quando a gente vai fazer uma prova de Enem ou de concurso público, e eles cobram a atualidade ou geopolítica, não tem como eu falar assim para você, não tem professor que dê aula sobre a atualidade, porque não existe, né, um rumo para você trazer para o aluno. Como, por exemplo, geologia, você sabe, urbanização, você sabe, cartografia, você sabe, fronteiras naturais, você sabe por onde ir, né, iniciar, meiar e findar. Agora, a atualidade não existe isso, é algo mais solto. Então, a gente julga aqui sobre o aluno que está, vamos dizer assim, antenado, está ligado nos acontecimentos do mundo, o aluno que, assim como eu vejo muito pouco televisão, enfim, né, esses sites, esses blogs, eu não vejo nada. Eu sou até uma pessoa, às vezes, até desatualizada, mas que é interessante o aluno estar sempre por dentro dos principais fatos, da economia, da população mundial, da política global, enfim, né, de tudo aquilo que move o sistema mundo, né, nessa nossa globalização, ok? Então, pessoal, a início de aula, a gente coloca umas questões assim bem soltas, é que o que vai acontecer com vocês, né? Agora, vocês sabendo ter o contexto histórico, ter o contexto social, tendo o contexto cultural daquele povo, daquele país, daquela área, daquela região em si, aí já é um ponto de luz para vocês desenrolarem a questão. Então, o que seria geopolítica em si? Né? Geopolítica é aquela parte da geografia que vai tratar sobre a política mundial. É como se fosse um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de damas, que o que vai contar é quem está no meio lá do jogo, quem está no centro do jogo. Quais são as peças que estão se movimentando no tabuleiro. Se você é colocado mais para de lado, mais para escanteio, você vai finar saindo fora. Vai finar saindo do tabuleiro. Então, a geopolítica vai tratar muito desse jogo de interesses que tem por trás de tudo isso, né? Então, isso é o que a gente estuda em geopolítica, que não deixa de ser a atualidade. Agora, tudo aquilo que hoje é julgado como atualidade, tudo aquilo que hoje é estudado como geopolítica, vocês se lembram que tudo aquilo de hoje a gente se deve aos acontecimentos históricos do passado. Então, em cada questão, é interessante, se vocês têm, logicamente, a base, o aparato histórico, mais uma vez repetindo, aquela região, aquele lugar, mais fácil é você desenrolar aquela questão. Okay? Então, o centro do jogo, que a gente fala aqui, o centro do nosso planeta, né, o centro, é quem vai fazer toda a diferença. Então, toda a área central do planeta, por exemplo, no Oriente Médio da vida, que é que tem muita guerra ali no Oriente Médio, é isso? O que é que tem muita ditadura, já teve, ainda tem algumas na América Latina, é isso? Por que a Europa é hoje o que é? Por que a África é hoje tão pobre? Né? Porque o sul e o sudeste asiático vivem naquela situação.
Por que é que a China hoje está como a segunda maior economia do mundo? Quais são os interesses da Rússia, né, frente a tudo isso que está acontecendo? Por que é que os Estados Unidos colocam o dedo no nariz onde sempre não são chamados, estão lá no meio participando? Então, tudo isso é geopolítica, tudo isso tem um interesse intrínseco, escondido por trás, certo? Então, é isso que a geopolítica vai estudar. Todo país, toda localização tem um quê de importância. Se essa localização geográfica, se essa posição estratégica que o determinado país está localizado tem a ver com alguma coisa, vamos dizer assim, econômica por trás, você vai ver que aquela área vai ser tensa, a área de tensão econômica. O que é que nunca se acaba aquela guerra ali entre Israel e os palestinos, né? O que é que sempre tem guerra ali no Oriente Médio? É isso? Por que é que a Rússia ainda não conseguiu unificar o seu imenso território num só sistema unificado de governo? Porque aqui lá na Rússia tem muitos e muitos problemas étnicos, né, sociais e econômicos. Que é que de vez em quando surge um grupo paramilitar, revolucionário, querendo, atestando a autonomia da Rússia. É isso? Então, tudo isso tem a ver com a localização daquela região, daquele país. Vocês observem que um país que se desenvolveu no interior de um continente, ele tem um passado histórico, tem um desenvolvimento social, tem uma economia, tem uma visão política totalmente diferente daquele país que se localiza no litoral, daquele país que tem saída para o mar. Aquelas áreas litorâneas, aqueles países que estão localizados em áreas litorâneas de costa, né, como no caso do nosso Brasil, por exemplo, e outros de vários países aí do mundo afora, o que é que o desenvolvimento econômico, a visão política, a forma do povo, de cultura, de tudo, é totalmente diferente daquele país que está localizado no interior, né? Então, onde o país nasce, onde o povo está localizado, tem tudo a ver com o seu passado histórico, tem tudo a ver de se é uma região de interesse ou de desinteresse, geopoliticamente falando, tá bom? Então, por essa pequena introdução, dá para a gente aqui já ir brincando com essas questões, beleza? A primeira questão diz o seguinte: região indígena de Chiapas. Alguém ouviu falar nessa região indígena de Chiapas? Ela é rica em petróleo, porém esquecida nos projetos de desenvolvimento econômico do país. É considerada uma área geográfica a nível nacional que apresenta um elevado índice de pobreza e esquecimento social. É uma área que é dominada por um movimento paramilitar revolucionário que luta por independência chamado EZLN. Por isso aqui, pessoal, quem vai falar nessa sigla, né, EZLN, já daria para matar a questão. Em qual país está localizado esse conflito? Chiapas é uma região muito rica, né, porém ela é esquecida dos projetos sociais daquele país. E lá teve uma luta até o início dos anos 2010, por aí, com esse exército aí, que era uma organização paramilitar que queria a independência da região de Chiapas. O Exército Zapatista de Libertação Nacional. Agora, para vocês matarem, entendeu a questão? Vocês vão lembrar de zapatismo, zapatista, Emiliano Zapata, que era um guerrilheiro, digamos assim, que juntamente com o Pascoal Rosco, é isso? Quiseram derrubar o governo de Porfírio Dias, general, quase praticamente um ditador, né? Em qual país, pessoal? Colômbia, Paraguai, México, Nicarágua, Guatemala. 5 segundos. Alguém aí? Ninguém? C? Também, Maria Herculano. O México. Então, pessoal, a região de Chiapas é um estado aqui que se localiza no sul do México. É uma área bastante rica em petróleo, gás natural, produção de cacau, enfim, uma área muito próspera, tem muitos recursos naturais aí, certo? Só que o governo mexicano, o governo central mexicano, ssó faz, vamos dizer assim, sugar. Só faz sugar,
e não traz nenhuma melhoria para a sua população. Como se fosse aqui o nosso Nordeste. Nosso Nordeste é muito rico, né, principalmente o sertão, só que nosso povo, infelizmente, passa por várias carências sociais. Certo? Então, isso acontece lá no México. Então, aqui, só para vocês, aqui, esse material eu vou soltar lá no grupo mais tarde, certo? Eu não sabia até onde é que ia essa aula, então a gente vai colocar o que a gente passou para vocês, certo? Então, tudo piorou quando, em 94, quando o NAFTA, foi criado o NAFTA, né? O Livre Acordo de Tarifas e Comércio da América do Norte, pegando México, Estados Unidos e Canadá. Isso. Então, vários guerrilheiros revolucionários, com ideais zapatistas, né, de emancipação, de separação do México, entraram em combate, né, em confronto mesmo com as tropas do governo federal mexicano, e deu, logicamente, que os revolucionários perderam. Okay? Outro nomezinho aqui, quando falar, o subcomandante Marcos. Eles adotavam o nome de guerrilheiros já mortos, para dizer que os ideais não poderiam morrer. Certo? Então, o subcomandante Marcos, né, lembrando que esse povo aí de Chiapas é indígena, e eles lutavam, né, para a independência do México. Eles tinham petróleo, tinham gás, eles eram autossustentáveis, de certa forma, e o governo mexicano só fazia judiar com eles, não trazia nenhum tipo de melhorias, então eles tentaram lutar aliás, né, para a independência frente ao México, ok? A questão de Chiapas caiu na prova, lembra México, subcomandante Marcos, é uma área rica em petróleo, gás, cacau, recursos naturais, só que é um povo pobre, um povo carente, né, de políticas sociais, beleza? Questão 2, muito fácil. Região autônoma localizada no Nordeste espanhol, que luta em se tornar independente, ou por gosto de independência. Era Chiapas, agora na Espanha, do governo de Madrid. Né? Que região é essa? Andaluzia, País Basco, Catalunha, os Pirineus ou Sevilha. 5 segundos, pessoal. Então, questões de atualidade, geralmente, é nesse sentido aí. Eles jogam, se você estiver por dentro, beleza. Se não tiver, vai na sorte, vai marcar errado. E aí, pessoal, que região é essa? Andaluzia, não, né? Pirineus, também não. Cadeia de montanhas que separa a Espanha da França, é isso? Sevilha, uma grandíssima cidade histórica espanhola, mas não. Aí sobrou aqui País Basco e Catalunha. Aí, pela história, vocês se lembram que viram em geografia na 7ª série, no oitavo ano, no 9º ano, né? Falando de País Basco e de Catalunha. Beleza. Catalunha, onde fica Barcelona. O povo catalão, a Espanha é formado, né, por várias etnias, e dentre eles tem os catalães, ou catalões, e tem os bascos. O que iria pegar aqui era a localização geográfica dessa região aí autônoma, estaria entre País Basco ou Catalunha. Então, no Nordeste espanhol, Catalunha, aqui é Catalunha. Ok? País Basco fica no norte da Espanha. E lembrando que falou em País Basco, vocês se lembram que ele vai pegar tanto aqui no norte da Espanha como o sudoeste da França. Essa áreazinha aqui também francesa vai ser a área do País Basco. O lado francês é mais calmo, mais light, certo? O lado basco espanhol, até nos anos eram mais agressivos, eram metidos a terroristas e tudo mais, certo? Só que em 2011, se eu não me engano, eles deram cessar-fogo, entregaram as armas e iam lutar agora, estão lutando agora pela independência de forma mais diplomática. Porém, a Catalunha é uma região autônoma da Espanha, entre aspas, né? É desse jeito. Nunca é autônoma, porém submetida ao governo de Madrid, certo? E os catalães querem independência política, independência do governo espanhol. O que acontece? A Catalunha tem como principal cidade Barcelona.
um principal porto espanhol no mar Mediterrâneo. Só que a Catalunha sozinha, ela representa 8% do PIB total da Espanha. Ou seja, se ela se tornar um dia independente, ela não vai, pelo menos até agora, conseguir caminhar só, né? Conseguir caminhar com suas próprias pernas. Então, ela depende do governo espanhol para poder, vamos dizer assim, sobreviver, tá certo? É uma região muito próspera, né? Investe muito em pesquisa, em ciência, tecnologia, porém, hoje ela não pode caminhar sozinha, ok? Precisa do governo espanhol. Então, pessoal, a questão fácil, certo? Porém, eu queria pegar aqui era a situação geográfica, o Nordeste espanhol. Beleza? Aqui tem as explicações para vocês olharem depois, né, direitinho, vou soltar no grupo, certo? Aí você vai falar no ETA, com certeza, né? Os Cadita Ascatazuna, né? Pátria Basca e Liberdade, é um grupo terrorista. E aí na violência, explosões, sequestros, assassinatos, tudo isso para pressionar o governo de Madrid para sua independência. Então, pessoal, aqui alguns dados sobre a Catalunha, ok? Para vocês olharem mesmo em casa e aprenderem, né? Bem direitinho. Não tem muito mistério, não. Então, em 2014, teve um referendo lá, e a maioria do povo catalão preferiu ficar anexado ao governo espanhol. Tá? Houve lá vamos dizer assim, uma grande reunião, né, com o povo catalão, né, o referendo, e para escolher se queriam continuar anexados ao governo de Madrid ou queriam realmente se separar. Né? Então, a maioria optou por permanecer juntamente anexada à Espanha, não se tornar, vamos dizer assim, um país independente, porque não possuía autonomia financeira, né? Não poderia caminhar com suas próprias pernas sozinho, beleza? Questão 3, de graça. Já é um problema. E vem gerando impasses entre os governos da Rússia e da Ucrânia. Jalapão, Crimeia, Turcomenistão, região árabe do Levante, ou a Chechênia. 5 segundos, pessoal. Essa da Ucrânia aqui, ela pega um bocado de coisa. Ela vai explorar um bocado de coisa. O interessante para cada questão dessa, assim, é quase uma aula, é uma meia hora, 40 minutos, só para a gente discutir ela, né? Não é, Herculana? Entendeu? Mas como aqui assim, a gente não tem esse tempo todo, infelizmente, ele vai só mesmo nos insights mais importantes. Jalapão não é, né? O Jalapão fica onde? Aqui no Brasil. Crimeia, Turcomenistão, região árabe do Levante, já está dizendo. Entre Irã e Iraque, né? Pode ser a Crimeia, pode ser o Turcomenistão, pode ser a Chechênia. Mas, entre Rússia e Ucrânia, tá vendo? Já o político, o camarada tem que saber. Cairia quem? Crimeia. Beleza? Pessoal, caiu na prova falando sobre a Chechênia, Ossétia do Norte, Ossétia do Sul, são áreas muçulmanas dentro do território russo, né? Tem lá uma parte de etnia muçulmana no território russo e eles querem tornar independente a Chechênia, a Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, o Turcomenistão, uma parte lá também próximo da Rússia, né, de etnia também muçulmana, mas se cair algo que relacione-se à Chechênia, principalmente, que é algo mais conhecido, eles coloquem na prova, né, atendem para questões étnicas e religiosas, certo? Que a religião, vamos dizer assim, oficial da Rússia é o catolicismo ortodoxo, certo?
A Chechênia já é uma minoria étnica dentro do território russo, que é de maioria, não é, na totalidade, aliás, totalmente muçulmana, ok? Onde é que se localiza a Crimeia, pessoal? Aqui é a Crimeia. Esse verdezinho escurinho aqui, ó. Certo? Tá aqui a Ucrânia, tá aqui a Rússia. Isso aqui aconteceu no início dos anos 2000, 2004, por aí. Não é só uma atualidade, um negócio que já vai fazer 20 anos já que aconteceu. Muito interessante. Na prova da Prefeitura do Natal, caiu uma questão falando sobre Chernobyl, ou Chernobyl, né? Uma explosão atômica, né? Acidente atômico nuclear da história. Porque comemorou 30 anos do seu acontecimento. Então, em atualidades, eles vão puxar coisas de milhões de anos atrás, para colocar no contexto atual, certo? Então, falou na Rússia, falou na Crimeia, falou na Ucrânia, se lembre. Ó, essa penínsulazinha aqui, que é uma península, professor, é uma parte do continente que está, vamos dizer assim, adentrando ao mar, né? Observem aqui, ó, que é a Crimeia. Geopoliticamente falando, essa área aqui, pessoal, é uma área muito rica em gasodutos, né? Áreas que passam gasodutos que vão abastecer a Europa Ocidental. Então, a Crimeia, ela está aqui politicamente, estrategicamente, geopoliticamente aqui postada, né? Existe aqui. É uma área onde a Rússia pode controlar, né, via marítima, né, navios, todo esse mar negro aqui, né, o Mar Negro, certo? Uma área estratégica de escoamento de gás natural e também petróleo. É rota. O que aconteceu? Na década de 50, só para encurtar a história, Khrushchev, foi Brezhnev, foi o presidente da União Soviética na época. Khrushchev foi Brezhnev, não lembro agora de quem foi. Cedeu, né, a Ucrânia, deu de presente a Península da Crimeia. Aí, quando foi em 2004, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, de ascendência russa, aliás, não queria fechar acordos. Ele era o presidente da Ucrânia. Não queria fechar acordos de fornecimento de gás natural do seu país, né, para a Europa Ocidental. Isso para eles comprarem da Rússia. O que aconteceu com o parlamento ucraniano? Como é que pode ser isso? Isso está errado, presidente. Não pode acontecer isso. A gente tem que vender. Então, nesse negócio aí, gerou uma guerra civil. O Yanukovych pegou o B, caiu fora, né? E a Rússia tomou novamente para si a Península da Crimeia. Certo? Outra coisa interessante. A Península da Crimeia, apesar de pertencer, segundo a ONU, à Ucrânia, tem maioria russa e quer se desincorporar da Ucrânia. Porém, a ONU, né, os Estados Unidos, a própria União Europeia não reconhecem a Crimeia como sendo território russo, e sim ainda ucraniano. Tá vendo aí a bomba relógio? Desse jeito. Questão 4. Fidel Castro, como figura política latino-americana, chamou a atenção da opinião pública internacional, no início de 2008, por ter tomado a decisão de que, você, meu Deus do céu, eu não sei o que foi que esse homem fez, ele até morreu, já morreu, Fidel Castro, revolucionário cubano, passou mais de 50 anos no poder, e foi que ele fez em 2008. Aí é aquela uma questão que, ou você viu na televisão, viu na internet, assistiu em algum documentário, ou você não viu. Então, as questões de falar de geopolítica, mais uma vez falando, vai mais nessa onda aí, vai mais nesse sentido. Então, o que foi que fez Fidel Castro em 2008, por ter tomado
qual foi a decisão que ele tomou, né? E chamou a atenção pública internacional. Ah, é verdade essa. Muito conteudista. Comandar a resistência dos guerrilheiros colombianos. Poxa, ele era cubano. Comandar a resistência ia entrar uma guerrilha na Colômbia, com um cara com mais de 80 anos. Já falar, anistiar. Anistiar é você ter o perdão político, né? Por exemplo, você é brasileiro, você faz um ato aí contra o governo do Brasil, você é perseguida para ser presa, né? Isso acontecia muito na época da ditadura. Você consegue fugir do Brasil e se exilar, por exemplo, na Argentina. Aí passa um tempo, as coisas mudam no Brasil, ou não mudam, mas, de certa forma, o ditador do brasileiro, o presidente brasileiro, diz, não, Herculana está perdoado, diga ela que pode voltar, né, para o Brasil, que ninguém vai mexer com ela, não. Então, você volta, você foi anistiado, você sofreu, aliás, você recebeu o perdão político daquele país, tá certo? E nada. Deixar o posto de chefe de Estado da República de Cuba. Em 2008, será que Fidel Castro deixou, né, o seu trono para quem, né? Vamos ver. C. Pressionar o governo equatoriano a ceder espaço às Farc, as extintas Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. D. Negociar com os governos da Venezuela e da Colômbia contra as Farc. O E. Anistiar os dissidentes da Revolução Cubana residentes no exterior, né? Perdoar politicamente os dissidentes, né? Os desobedientes, os trabalhosos, os rebeldes, que foram contra a Revolução Cubana, que moram no exterior. Foi o que Fidel Castro fez. É uma questão que, como eu falei, a gente só tem como acertar, né, se tiver visto realmente a matéria. Então, foi o que ele fez, foi deixar o posto, pessoal, de chefe de Estado de Cuba. Ele deixou para quem? O seu irmão, Raul Castro, que hoje também não é mais o presidente cubano. Né? É o Canês lá, que eu esqueci até o nome dele. Miguel Ruiz Canês, nomezinho assim. Certo? Então foi isso que ele fez. Ele passou mais de 5 anos no poder, já velho. Deixou para o irmão dele, né, Raul Castro, para tocar o barco, também já velho. Deixou para Miguel Canês aí continuar seguindo aí, tocando o barco para frente. Outra coisa interessante, quando falar em Cuba, antes de falar aqui na sua, quando falar em Cuba, vocês se lembram que é um país que pobre, né? Um país que é rotulado como socialista e que sofreu durante todo esse tempo que Fidel Castro está no poder até o dia de hoje, um grande embargo econômico por parte dos Estados Unidos, ou seja, praticamente nenhum país do mundo, quase nenhum país do mundo faz comércio, né, com Cuba, o que dificulta muito a vida financeira daquele país. Quando Raul Castro assume o poder em Cuba, principalmente após a morte de Fidel, ele começa a dar uma pequena abertura política, econômica, lá em Cuba, né? Já concede que os americanos possam vir fazer turismo em Cuba, já aceita o dólar sendo disseminado lá como moeda também de troca, enfim, faz algumas poucas mudanças. Só que a gente viu que no início do ano passado, desde o início do ano passado até hoje, principalmente esse ano, no meio do ano, se começou a vir muita gente que vinha, esses dissidentes, como a gente fala aí, que moram fora em outros países, para tentar derrubar Canês, né, lá do governo de Cuba. Né? Querem acabar com o socialismo em Cuba, a população. Então, se você vê na televisão, muitos protestos, enfim, né? Então, Cuba está caminhando
dizer assim, que eu não sei nem se eu vou chegar a ver, mas que está caminhando para se acabar, vamos dizer assim, com o socialismo. Então, fica mais como a China, né? Uma economia socialista de mercado, né? Alguém comentou alguma coisa aí que não deu tempo de eu ler. Era o quê? Herculano, né? Não deu tempo de eu ler, não. E a citação era só uma citação. Coisa pode falar. Então, foi isso que aconteceu, né? E Cuba ela tem uma posição estratégica na América. É isso? Então, pessoal, aqui só falando um pouco sobre as Farc, né? Para todo mundo já ouvir falar nas Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Hoje não existe mais, eles entregaram, vamos dizer assim, as armas. Isso? E eram grupos revolucionários que queriam implantar o socialismo na Colômbia, ok? E muitas partes do que muita coisa que as Farc, né, pregavam e faziam era financiada com dinheiro do narcotráfico. Além das Farc na Colômbia, ainda tinha a AUC, né, que era tipo assim, Aliança Unida da Colômbia, e o Exército da Libertação Nacional, que, igual as Farc, queriam implantar o comunismo e o socialismo. Só que não era, de certa forma, financiada pelo tráfico de drogas, né, da Colômbia. Okay? Já a Aliança Unida da Colômbia eram grupos paramilitares, só que de direita, aquela classe mais revolucionária, digamos assim, só que do lado da situação. Okay? Logicamente, era clandestino. Beleza? Questão sim. O grupo Hamas foi grande vencedor nas últimas eleições legislativas palestinas, tendo em vista o perfil político do Hamas, o resultado eleitoral, pode-se afirmar que esse grupo, só uma questão que envolve aqueles conflitos entre árabes, israelenses, entre Israel e palestinos, é uma coisa que sempre está na atualidade, é uma coisa que nunca, que eu acho, né, que não está perto de acabar jamais, certo? Então, o Hamas, vamos dizer assim, que seja o partido político mais violento, né, mais radical, favorece, da Palestina, diferentemente do Fatah, que foi o partido político criado por Yasser Arafat. Então, Yasser Arafat queria fazer acordo de paz com Israel para dividir a Palestina em si, né, a Terra Santa, na diplomacia. Já o grupo Hamas cedeu com Yasser Arafat, né, e queria resolver as coisas mesmo na violência, certo? Então, o Hamas é quem vai dominar lá a política palestinense e é o lado mais radical dos palestinos. Então, toda a confusão começou quando, pós Segunda Guerra Mundial, 1947, para ser mais exato, a ONU decide criar o Estado de Israel, judeu, né, o Estado judeu, e prometeu também no mesmo local criar o Estado da Palestina, Estado Árabe Palestino. Tudo no mesmo local, tudo na mesma Terra Santa, no Israel. O que aconteceu? Quando Israel é fundado, começou a haver uma leva, né, de imigrantes, judeus que estavam espalhados por todo o mundo. Chegando lá, a maioria da terra, quem estava lá eram árabes, muçulmanos, né, palestinos. E a partir daí começou os atritos. A ONU criou o Estado de Israel e não criou até hoje o Estado palestino. Então, desde esse tempo aí, da história moderna, né, 1947 para cá, eles vêm trocando de dedada no olho, né, furando os olhos nos outros. Então, pessoal, o Hamas, né, é quem manda na política palestinense
E o que a gente pode afirmar que esse grupo vai fazer? Representará a vitória da resolução 242 da ONU de trocar terra por paz. Essa resolução da ONU, justamente. Tá bom, vamos acabar, a gente criou Israel, agora vamos aos poucos criar o Estado palestino. Não. B. Seguirá os fundamentos de Yasser Arafat, fundador desse partido político. Não. Yasser Arafat criou, né, desse jeito aí. Fundador desse partido político. Yasser Arafat criou o Fatah. Fatah. Certo? O Hamas saiu de dentro do Fatah, daquele grupo mais revolucionário, mais radical, palestinense que queria resolver as coisas na violência. C. Atuará mais consistentemente contra a existência do Estado de Israel. D. Influirá no reconhecimento internacional do Protocolo de Oslo de 1993. O Protocolo de Oslo foi o seguinte: aí de 47 para cá, teve em 67 para a Guerra Grande, teve na década de 50, teve em 73 também Guerra Grande, teve no final da década de 80. Praticamente todo ano tem guerra ali, tem confrontos, tem conflitos entre árabes e israelenses. Então, em 93, teve o Protocolo de Oslo, que foi justamente outra tentativa de repartir as terras da Palestina entre judeus e árabes palestinos. Só que isso não rolou, como diz a história, não aconteceu. Ou tenderá a reproduzir, em geral, as estratégias políticas praticadas pelo aliado Fatah. Não, até agora não. Hamas é radical, não vai na diplomacia não, vai no fuzil, vai no AK-47 mesmo. Isso aqui, pessoal. Então, vai continuar mais consistentemente quando existindo o Estado de Israel. Certo? Então, ali é um ódio eterno. Eterno mesmo. E segundo a Bíblia, conta-se aí que o povo, né, árabe surgiu, né? Logicamente, a história da Bíblia se passa praticamente 80%. Fica bom aí. Por aqui, né? Na Palestina, hoje é Israel. Desde que Isaac, né, casalou com a escrava de Sara, né? A Sara não, a Sara era para Abraão. A mulher dele lá que eu esqueci, tinha a Agar, né, que era a escrava da mulher dele, aí teve ter um filho, que não tinha um filho, aí daí surgiu Ismael, aí ela ficou, né, segundo a Bíblia, não sei dizer direito, então Silmara mandou Agar embora com o filho dela, e de Ismael surgiu a linhagem árabe, né, hoje do profeta Maomé. Então, segundo a história bíblica, eles vão ter também direito a essa área aqui. Tá? Então, ano de 46, a Palestina, toda verde, né, povo árabe. Esses tracinhos aqui, corzinho de areia, eram os judeus. Depois que se criou o Estado de Israel, em 47, a diferença praticamente ficou meio a meio, né? Metade do território ficou sob domínio judeu e outra metade sobre os palestinos. Até 67, a ONU não tinha criado o Estado palestino, aí começou as guerras, né? Começaram as guerras. Os judeus iam ganhando, iam expulsando cada vez mais os palestinos. Aí, em 67, a maior parte do território palestino já era de domínio judeu. De 73, 88, 2000, até hoje tem guerra lá, olha aí como é que está hoje. Né? Então, tem palestinos aqui em Israel, mas como vocês veem lá, tem muros, proteção da cidade, tem assentamentos judeus dentro de territórios palestinos, então, vamos dizer assim que é bem tenso, é bem complicado. Okay? Aqui seria a tendência para o ano passado, 2020, mas que os palestinos ainda estão, assim, sobrevivendo na faixa de Gaza, na parte mais oriental de Jerusalém, aqui embaixo, né? Cidade santa para as três religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo.
Eles estão na parte oriental da cidade de Jerusalém, eles querem e ser doada, vamos dizer assim, para ser dos palestinos e por aí vai, né? Colina de Golã, perto aqui do Líbano, a Cisjordânia, né? Então, o conflito está longe demais de acabar. Questão 6. Analisa as assertivas abaixo referentes a Caxemira. Alguém sabe onde é que é Caxemira? Caxemira. Está tanto pela Índia como pelo Paquistão, em virtude de localizar-se nessa área, mas nascendo os rios Indo e Ganges, além de outras razões. 2. Índia e Paquistão travam 3 guerras desde a independência da Inglaterra, em 47. 2 delas são disputas da Caxemira. 3. A Índia controla 40% da Caxemira, o Paquistão um terço, e a China o resto. Ainda tem a China de quebra aqui. 4. Os muçulmanos são a maioria na região, e há 12 anos eles começaram a lutar pelo separatismo. Um conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. Ainda prefere a mediação internacional. Então, estão corretas todas as assertivas. Tudo isso aqui diz respeito a Caxemira. Aqui lá vem mais conhecimento histórico, pessoal. Está aqui a Caxemira. Então, aqui no norte da Índia, né? Pegando a parte bem mais ao nordeste do Paquistão, uma partezinha pequena ainda da China. O que aconteceu? Na época do domínio britânico, toda essa área aqui, né, pertencia à Inglaterra. Então, eram hindus, árabes, budistas, todo mundo aqui misturado, né, pertencia ao Império Britânico. Em 47, quando houve a independência da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, enfim, quando todos esses países se tornaram independentes, aí começou a haver as contradições. A da Caxemira é a seguinte: a Caxemira pertence à Índia, né, que é hinduísta, em toda a sua maioria, e os habitantes da Caxemira são muçulmanos, são mais alinhados ao Paquistão, que é um país islâmico. E daí tome confusão. Os habitantes da Caxemira querem se aliar, querem, aliás, a independência da Índia e se tornarem parte do território paquistanês. Os indianos, logicamente, não querem perder território. Então, fica esse impasse, certo? Então, o Paquistão queria estabelecer um plebiscito aqui, né, para saber para qual país os moradores, né, os habitantes da Caxemira queriam ficar de um país para outro, e a Índia não, quer que seja a maior parte dos países, né, a ONU, por exemplo, uma intervenção internacional para dizer realmente, de fato, a quem é dona, vamos dizer assim, a quem pertence a Caxemira. Beleza, pessoal? Aqui temos alguns dados para vocês observarem, certo? Para vocês saberem. Então, são as áreas mais tensas, né, do mundo hoje que a gente vai botar aqui para vocês. Outra questão boa também. Dentre os principais conflitos e impasses étnicos territoriais da região do Oriente Médio, o Oriente Médio é tenso. Um deles se caracteriza pela luta para a criação do Estado Nacional, que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. Eita, pessoal. Peguei 30 milhões de pessoas, vamos dizer assim, da mesma família, morando em várias áreas de alguns países aí do mundo, mas sem terem um lar, sem ter uma pátria. E aí? A gente é brasileiro, existe um país chamado Brasil, né? Quem é argentino mora na Argentina, existe um país chamado Argentina. Então, que povo é esse? Que nação é essa? Que é a maior nação sem pátria do mundo.
Então, o texto está se referindo a quem? Aos curdos. Eles lutam pela criação do Kurdistão. Aos turcos, aí a gente vai poder parar. Não. Existe a Turquia. Né? Existe a Turquia. Quando houve a queda do Império Otomano, pós Primeira Guerra Mundial, a Turquia ficou sendo, vamos dizer assim, a herdeira, né, maior. Como a antiga União Soviética, a Rússia hoje ficou sendo a sua principal herdeira. Então, os turcos não é uma nação simpática, né? Existe a Turquia. E tiveram esse território perdido, a dissolução do Império Turco Otomano. Se aos povos da Mesopotâmia, lutavam uma guerra civil sem trégua para a criação do seu território. Será que existem os mesopotâmios ainda por aí, mundo afora? Querendo restabelecer novamente a Mesopotâmia? Aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA, buscam a independência do seu território. Não, existe o país basco, né, que é uma região autônoma na Espanha. Uma região autônoma, porém, que está submetida às leis do governo espanhol. Né? Aos palestinos, que até hoje não possuem seu Estado e território, reconhecidos pela comunidade internacional. Só algo interessante, a questão aqui dos palestinos. Existe hoje a Autoridade Nacional Palestina. Autoridade Nacional Palestina. Eles estão localizados na Cisjordânia. Existe um país chamado Jordânia, que fica mesmo de lado de Israel, fica meio vizinho de Israel, é um país de Israel. Tem Israel, aqui é um desenho, vamos dizer aqui seja Israel, e aqui seja a Jordânia, só um exemplo. Aí entre Israel e a Jordânia, tem uma faixa de terra chamada Cisjordânia, que pertence à Jordânia. Porém, na Cisjordânia, é onde está localizada a maior parte dos palestinos. A Autoridade Nacional Palestina está lá. Então, salvo engano, a maior parte dos países que fazem parte da ONU reconhecem, né, a Palestina como um Estado. Um Estado que está localizado aqui na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Paulo, Palestina, o Chile, né? Repita novamente a pergunta aí. Passou. O rapaz perguntou que no Chile tem uma grande quantidade de palestinos, é isso que eu entendi? Para explicar por quê. Bem, é o seguinte, essa questão de ter um saber porquê é bem complexo. Por ano, mais de 20 milhões de pessoas trocam de país, certo? Tô puto aqui com o Brasil, vou morar no Canadá, vou para Nova Zelândia. O Nova Zelândia não presta não, é isolado demais de tudo, vou lá para a Índia. Enfim, tem esses movimentos populacionais no mundo afora, né? Então, 20 milhões de pessoas trocam de pátria, né? Digamos assim, decidem morar no outro país por questões pessoais. Essa questão dos palestinos, essa questão do povo sírio hoje, enfim, existem aquelas migrações forçadas, é isso? Então, hoje, acredito eu não sei lhe afirmar, mas acredito eu que a maior parte desses palestinos que moram, no caso, aí no Chile, né, tem palestino aqui no Brasil também, todo canto tem palestino praticamente, no Chile, dessa grande concentração, deve ter sido algum tipo vamos dizer assim, buscar aqui a palavra, algum tipo de afinidade que eles encontraram lá no Chile, de ordem econômica, política, enfim, eu não sei lhe afirmar, certo? Mas que existem mais palestinos morando fora, né, no exterior, vamos dizer assim, do que mesmo dentro do Estado de Israel, do que mesmo dentro da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, certo? Não, é porque aqui não pode voltar lá para Israel. Porque é o seguinte, existem mais de 10 milhões de palestinos, vamos dizer assim, refugiados em outros países. Israel, salvo engano, a população de Israel não chega nem a
10, 14 milhões de habitantes. Então, se esse povo vier para lá, praticamente vai ficar com igualdade numérica populacional, ou talvez até supere a quantidade de judeus lá em Israel. Entendeu? Então, aí, é uma complicação grande. Você morar num país, você é uma etnia, só que quem mora no seu país é outra maioria étnica, né? Então, pessoal, falou de maior nação sem pátria no mundo, não titubeiem, certo? É o povo curdo. Eles querem formar o Kurdistão. Estão lutando aí, mas o negócio está feio para eles. Então, o povo curdo está praticamente em 4 países. Está aqui no Irã, no Iraque, na Síria e na Turquia. Um bocado de gente vai embora. Então, pessoal, o povo curdo é o maior povo sem pátria no mundo, é a maior nação, né? Sem pátria no mundo. Então, estão disseminados, né? Estão tudo exilados, no caso. No Irã, parte aqui da Turquia, na Síria e no Iraque, praticamente esses 4 países. Okay? Aí, se cair na prova do Enem falando, além de tudo isso, você já sabe que a gente falou aqui, e qual é o país que eles têm mais complicação? É na Turquia. Por quê? Porque observe que a maior parte do povo curdo vai estar dentro, né, vai estar inserido em território turco, certo? Então, as tensões com a Turquia são maiores do que nos outros países, ok? E está aqui mais algumas... Está aqui mais alguns ditames sobre o povo curdo, certo? Então, Kurdistão não existe. Existe o povo curdo, ok? É o maior povo sem pátria do mundo. A maior etnia, a maior nação sem pátria do mundo, certo? Questão 8, muito boa também, ó. Em junho de 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito perguntando se a população queria continuar ou sair da União Europeia. Todo mundo já ouviu isso aqui. A votação foi apertada e apontou que cerca de 52% dos britânicos apoiam a saída do bloco comum. Como foi que aconteceu, né? Saída da União Europeia. A decisão gerou grande repercussão. Após a inesperada vitória do sim, né, que era para sair, o primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que renunciaria por não concordar com o resultado, o que de fato iria acontecer. As consequências do chamado Brexit, né, BR, né, britânico, exit, saída, né, saída do Reino Unido, saída da Grã-Bretanha, são graves para o bloco e para o mundo. O que se refere a se temos assuntos correlatos, assinala a alternativa correta. É uma questão bastante atual, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso? Então, o que foi? Qual foi a principal situação que levou o Reino Unido a não querer fazer mais parte da União Europeia? O que aconteceu lá? Os políticos britânicos que apoiam a saída consideram que o Reino Unido deve criar restrições a imigrantes, exercer uma política econômica vinculada à União Europeia. Então, segundo os políticos aqui, é o seguinte, porque quando a União Europeia é um bloco econômico e praticamente está na fase final de integração total. Né? Tem uma tarifa externa comum, a União Aduaneira que chama, tem o mercado comum. Quando você fala em mercado comum, subentende-se que o mercado é para todo mundo. Você pode ser um cidadão português, por exemplo, formado em geografia, quer dar aula na escola lá na Alemanha, o seu diploma vale lá na Alemanha, você tem todo o direito, por fazer parte da União Europeia, de dar aula na Alemanha. Né? Da mesma forma, se um cidadão alemão, se for, por exemplo, um arquiteto, quiser trabalhar, desenvolver projeto de arquitetura
sem nenhum tipo de burocracia na Espanha, ele vai, né, como se fosse a Espanha extensão da Alemanha, e vice-versa, é isso? E com isso, você estando na União Europeia, você entrando em qualquer país da União Europeia, você teria acesso aos demais. Né? Será que foi isso que levou essa restrição aos imigrantes? B, a grave recessão, né? Recessão, retrocesso econômico, o aumento do número de refugiados reacenderam o sentimento anti-imigração e a xenofobia, né, que é aquela aversão aos estrangeiros, e o medo que os estrangeiros passem a competir no mercado de trabalho, bem complexo, sabe, com os cidadãos britânicos, foram fatores decisivos para a vitória do Brexit. Bem complexa, né, essa daí? C. O fato de os britânicos optarem por sair da União Europeia não afeta os outros membros do bloco, pois essa é uma decisão isolada, com repercussão apenas no arquipélago. O arquipélago que eu falo aqui é a ilha de Grã-Bretanha. Pessoal, a Inglaterra é a segunda maior economia da Europa. Logicamente, se a Inglaterra, né, o Reino Unido, de maneira geral, saísse do bloco econômico, não seria uma repercussão apenas no arquipélago. Né? Grande parte da União Europeia iria sentir o baque. Isso. A segunda maior economia da Europa deixando o bloco, alguma coisa de ruim, né, ou de bom poderia acontecer. Certo? Então, com certeza afetaria, e como afetou, né, os outros membros do bloco. D. A maior ocupação dos britânicos está na possibilidade de não terem mais o euro como moeda oficial. Ó, a unidade monetária não foi instalada de forma unânime, né, na União Europeia. Países como a Suécia, né, a Dinamarca, a própria Inglaterra, nunca adotaram o euro como moeda de câmbio, né, de trâmite do seu país. A Suécia contou com a coroa sueca, a Dinamarca contou com a coroa dinamarquesa, a Inglaterra continuou com a sua libra esterlina, é isso? Então, não adotou o euro como moeda única, certo? Pois é um câmbio, né, uma troca, uma mudança conhecidamente forte e imponente no mundo. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia adotaram o euro como moeda oficial. As condições políticas e econômicas que levaram o Reino Unido e a Grécia a se isolarem no contexto regional são semelhantes. Nada a ver. Nada a ver. Grécia é um dos países, com relação à Europa, mais pobres, né, de lá. Um dos países mais pobres lá da União Europeia. Okay? A gente lembra que no início do ano 2000, 2004, 2006, 2008, por aí, a Grécia passou por uma quebra grande, né, muita dívida, pegava mais empréstimo para pagar e botar as coisas no eixo, mas não conseguia e foi cada vez mais afundando, até começou a resgatar a poupança da população. E aí, por exemplo, você tinha, por exemplo, 20 mil reais na sua conta, tudo ficando caro, inflação, não sei o que lá, vai ser lá no banco para sacar seus 20 mil, chegar lá, e você não tinha esses 20 mil. E aí? E ficava por isso. E os bancos todos quebrados, o país quebrado, tudo devendo, e aí? E você também, está desesperado. Você tinha dinheiro, mas não tinha. Na sua conta, você olhava lá, 20 mil reais. Rapaz, vou tirar ali agora. Chega lá no banco, era só o número digital, não existia matéria. E aí? Isso aconteceu na Grécia. Na Inglaterra, no Reino Unido, não passou por isso, né? Pois ambos são potências econômicas, longe disso, e desejam a saída do bloco mais estruturado e evoluído do mundo, a União Europeia.
cabeça foi tudo isso aí, ó, como ele falou, né? Quando estourou a crise econômica ali no Oriente Europeu, e que o Banco Central Europeu, né, logicamente a União Europeia, tinha que ajudar, tinha que financiar, os outros países também iriam dar a sua contribuição, aí já tem um número de imigrantes, a economia dos países tudo em recessão, desde a quebra imobiliária nos Estados Unidos em 2008, por aí veio. Então, cresceu e como cresceu esse sentimento de anti-imigração, né, na União Europeia, aliás, na Inglaterra, né, e o sentimento de xenofobia também aumentou. Então, foi principalmente isso, juntamente com a recessão econômica, não esqueçam, né, o sentido de xenofobia e o da anti-imigração. As três principais causas que fizeram com que a maioria dos cidadãos britânicos optassem por sair da União Europeia. Porque eles estavam vendo, os ingleses, e fora do bloco, a situação ficaria melhor do que eles dentro do bloco, né, do jeito que a situação estava, certo? Aqui para vocês olharem em casa bem direitinho, aqui as parciais, né? Reino Unido, Inglaterra e Escócia, quem votou em sim, quem votou em não, quem queria participar. Aliás, quem queria continuar, quem não queria. Aí o que aconteceu? Olha, a Escócia, 62% do povo escocês queria ficar na União Europeia. 38% optaram em sair. O que aconteceu? A Escócia é isso aqui, ó. A zona azul aqui, no norte da Inglaterra. Então, a Escócia, depois do Brexit, né, da saída, aí começou a surgir também na Escócia movimentos para a Escócia sair do Reino Unido, né? Então, Reino Unido, muita gente confunde, Reino Unido com a Ilha de Grã-Bretanha. A Ilha da Grã-Bretanha é essa daqui, ó. Certo? A Ilha da Grã-Bretanha é formada pela Escócia, pela Inglaterra e pelo País de Gales, que está por aqui assim. Então, são três nações, três países que vão fazer parte da Ilha da Grã-Bretanha. O Reino Unido vai pegar a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales, mais a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte está na Ilha da Irlanda, não está na Ilha da Grã-Bretanha, beleza? Então, quando fala na prova em Grã-Bretanha, é a ilha. Reino Unido, outra coisa. Grã-Bretanha, ilha, relevo, geografia física. Reino Unido, política. E todos os países que fazem parte da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. Beleza? Questão 9, sociologia, Carl Neném. Analisa a imagem a seguir. Está vendo aí um ratão roendo um queijo em formato de Brasil, né? A imagem representa o sentimento de grande parte da população brasileira em relação aos políticos. Olha, falaram dos políticos. Falaram dos bichinhos. Pois, vários partidos, governistas ou de oposição estão envolvidos em esquemas de corrupção. Não, aqui no Brasil tem isso não, tem? Tem não. B. Os políticos envolvidos em crimes de corrupção não são punidos. E fazem delação premiada. O Brasil é onde? Delação premiada. Você sabe o que é isso, sabe? Você está todo errado. Aí, para amenizar a sua pena, você está todo lascado, já roubou, fez tudo. Polido, não servidor público, no geral. Aí você diz, mas não fiz só não, é fulaninho, fulaninho, fulaninho fizeram também. Aí você delata, né? Você entrega, isso é o dedo duro. Você entrega os outros que roubaram juntamente com você. Então, isso é delação premiada. Você entrega os outros, ameniza a sua pena. C. O Poder Judiciário não tem competência, vixe Maria, de apreciar e julgar crimes cometidos por políticos. Só nós temos 3 poderes no Brasil, né?
o legislativo, que faz as leis, o executivo, que executa ações públicas, e o judiciário, que vai julgar todos nós, né? Então, se o judiciário não tem competência, o que é que vai ter? D. A impunidade dos políticos corruptos é fundamentada na ausência de uma legislação eficiente. Mas até que eles pagam, né? Eles pagam, aquela paga, né? Que o brasileiro aqui, no Brasil, quem está certo é errado, quem é errado é o certo, o bandido tem mais direito do que o cidadão de bem, a política é cheia de regalia, mas tem uma legislação, ela não é tão eficiente não, mas tem, né, ainda. Os casos de corrupção envolvendo políticos são arquivados. Ixi, Maria. Após o esquecimento da sociedade. Infelizmente, a gente esquece. Né? A gente esquece. Mas não são arquivados, não. Tem gente que lembra ainda. E bota para frente e alguns são punidos. E aí, pessoal? Já viu tudo isso, né? O ratão roendo aqui o queijo. Só sugando. Então, assertiva A. Tudo, quase tudo no Brasil não funciona como é para funcionar, infelizmente. Questão 10, outra aqui, amém do Enem. Você vê aqui uma pessoa, né? E 2 fotógrafos. Tendo a foto dela. Aí na imagem anterior, repórteres fotográficos que cobriram a guerra civil em Ruanda. Alguém já assistiu até Ruanda já, pessoal? Registram a cena de um homem que tinha acabado de ser espancado por meio de uma etnia rival. O trabalho fotográfico contribuiu para a construção de uma memória, na medida em que... Pessoal, até o Ruanda, quem não assistiu, assista, foi muito bom mesmo. Só na África, o planeta africano, quando sob domínio, né, europeu, na época do imperialismo, até pouco pós-Segunda Guerra Mundial, França, Bélgica, Itália, Inglaterra, isso, quem mais? Portugal, Espanha, enfim, pegaram o país, né, e dividiram as terras entre si, lá vai tomando conta. Quando esse povo foi embora, ficaram lá os etíopes para resolver sua situação, os egípcios para resolver sua situação, o Congo, o Sudão, enfim, Angola, Moçambique, África do Sul, para resolver a situação em si. Dentro de um país, muitas famílias, muitas etnias foram separadas, etnias amigas. No contrário, muitas etnias rivais foram juntadas, foram obrigadas a morarem juntos no mesmo país. Em Ruanda, as duas principais etnias eram os Hutus e os Tutsis, se não estou enganado. Tutsis e Hutus, não estou enganado, vamos dizer assim. Então, quando Ruanda deixou de ser colônia da Inglaterra, salvo engano, os Tutsis e os Hutus, eles ficaram no mesmo território de Ruanda, né? País Ruanda. Ficaram no mesmo território, só que eram rivais. E começou a guerra civil entre eles. Uma etnia querendo dominar a outra para tomar o poder, certo? O trabalho fotográfico contribuiu para a construção de uma memória na medida em que subjugou a etnia que representa o povo africano em uma condição de flagelo permanente. Lembra da África, a gente só lembra de pobreza, né? Tragédia e miséria. B. Modificou por meio da imagem a lembrança que o mundo ocidental tem dos conflitos africanos. C. Conservou a lembrança de uma nação africana sofrida, contudo independente no presente momento. Esse termo aqui, independente, era muito relativo, né? D. Imortalizou, por meio do conteúdo fotográfico, a construção de uma imagem voltada para a reflexão social. O E. Gerou uma conexão entre conflitos étnicos do passado e a luta para se promover a tolerância étnica
no presente. É isso. Justamente assertiva né? Uma conexão entre os conflitos éticos do passado e a luta para promover a tolerância ética no presente. É porque, como se fala aqui no Rio Grande do Norte, somos brasileiros. Se de repente fosse colonizado pelos americanos, sucessem escravos belgas para cá, rebolados aqui no meio da gente. Acabou a colonização. Os belgas com a mentalidade, uma cultura diferente, a gente aqui no meio. Não, aqui é nosso, não, aqui é nosso. Começasse um atrito, né, entre nós, era mais ou menos o que aconteceu lá em Ruanda, né? Uma questão étnica, até, posso falar até milenar mesmo, né? Tolerância, respeito, tudo isso está ficando esquecido. Questão 11, aí outra questão do Enem também, com uma manifestação na rua. Aí o cartaz diz, tem tanta coisa errada que nem cabe em um cartaz. Pode estar falando no Brasil, né? As manifestações promovidas no Brasil em março e abril, não foi nesse ano, né, pessoal? Foi antes, foi no período ainda de Dilma ainda. Michel Temer. 3 anos aí atrás. Conhecidos pelo movimento Vem Pra Rua, representaram o quê? Sociedade já cheia, político safado roubando o país, brigando com o povo, enfim, né? Aquele pandemônio, aquela algazarra toda, aquela bagunça no nosso país. Pessoas mais pobres, né, precisando do poder público, né, hospitais, escolas, enfim, segurança, enfim, todas as áreas, ficava boiando, né? Então, nós somos um país rico de gente pobre. Então, toda essa movimentação de vir para a rua, acredito que vocês acompanharam pela televisão, só do passado, representaram o quê? A organização de uma oposição eficiente com propostas bem definidas. Essa oposição aqui que ele fala, em relação à oposição política, né? Oposição de partido político. B, insatisfação de diversos grupos sociais com escândalos de corrupção. Observando aqui é o povo, né? Geral. Tem nenhuma bandeira política de partido político. C, momento de desilusão e ameaça em relação ao regime democrático. As manifestações aqui, pessoal, o exemplo mais perfeito da democracia. Se alguma coisa está errada, no sistema democrático, você vai para a rua e vai protestar, logicamente, pacificamente. Né? Num país ditatório, onde se aplica a ditadura, isso aqui era bonito com uma chibata, né? Bomba, com gás, enfim, com violência. De enfraquecimento da satisfação popular com os 3 poderes da União. Satisfação popular com os 3 poderes da União. Enfraqueceu. Ou é a organização dos setores mais ricos? Eita. Insatisfeito com as medidas populares do governo. E é só o povo rico protestando contra as melhorias que o governo dá para os pobres, né, para os menos abastados. Então, pessoal, é justamente isso aqui. Insatisfação de diversos grupos sociais com escândalo de corrupção. Quando falar em corrupção no Brasil, vocês se lembrem sempre, jamais esqueçam. Na famosa Operação Lava Jato, né? Operação Lava Jato foi a que mais pegou político, empresário, corrupto no nosso país. Questão 12, também na Enem. A Casa da Moeda Real da Bélgica começou em 2015 a cunhagem, né, das moedas de 2,50 euros.
Comemorativa da Batalha de Waterloo, apesar dos protestos da França, considera que lembrar a última derrota de Napoleão pode criar tensões desnecessárias na Europa. Inicialmente, a Bélgica planejava emitir 280 mil moedas de 2 euros para marcar o bicentenário, a Batalha de 18 de junho de 1815, em que as tropas francesas de Napoleão foram derrotadas por uma coalizão de monarquias na Europa, liderada por Wellington e Blücher. Os protestos na França paralisaram o projeto, explicou à imprensa o comissário de moedas Bernard Dillard. Esse projeto produziu uma reação desfavorável na França, porque a Batalha de Waterloo é um acontecimento que, na consciência coletiva, vai além de uma simples evolução de um conflito militar. Disse em Paris a seus parceiros europeus que o Java é desnecessário. A Casa da Moeda da Bélgica, né, começou em 2015, a fabricação da moeda de 2,5 euros. Comemorativa da Batalha de Waterloo. Isso aí, logicamente, né, gerou um mal-estar com a França, né, que iria lembrar a derrota, né, do grande general Napoleão Bonaparte. E isso aí doeu na memória, né, na memória coletiva do povo francês. E dessa forma, iria, né, se continuasse a cunhagem, iria gerar um conflito, né, sem necessário entre a Bélgica e a França. O episódio sugere que o conflito entre os países dentro da União Europeia está relacionado com questões de quê? Então, isso aí está relacionado aqui, pessoal, esse episódio. A política financeira, B, a gestão administrativa, as práticas étnicas, vixe Maria, a memória histórica ou a geopolítica militar. Vocês vão igual? 5 segundos. Então, tudo isso aí ia criar o quê, pessoal? Que tipo de conflito, que tipo de questões entre a França e a Inglaterra, né? Questão de memória histórica. O que da questão, pessoal? Está aqui, ó. Consciência coletiva, o coletivismo de um país, no caso aqui a França, se sentir de certa forma humilhada, né, desprezada, então ia gerar justamente questões históricas na memória coletiva, certo? Jefinho, o tempo aí, Jefinho? Pronto, aí eu esqueci que eu tava empolgado vendo aqui um negócio. Tá, só mais 5 minutinhos a gente encerra, tá bom, Paulo? Não, dá para resolver essa Agora questão. já. Beleza? Dá para acabar essa 13 aqui. Pronto. De bola. Vamos lá, pessoal. Aviões jogados contra arranha-céus. Bombas que explodem os trens de passageiros. Crianças mortas em meio a um tiroteio na escola. Essas cenas que parecem tirar de filmes catástrofe são tragicamente reais e refletem algumas das lutas políticas do mundo de hoje, em que se utiliza o terror contra o inimigo. O terrorismo é um grande fenômeno global, desde o início do século XXI, que simbolicamente começou com os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Pessoal, se tem uma coisa que não tenho nada para apostar, mas se eu fosse apostar uma coisa, é que vai cair no Enem alguma coisa relacionada a esse 11 de setembro, né? Questão de atualidades, né? Sociologia, geopolítica. Então, em 11 de setembro de 2021, né, nesse ano, fez aí 20 anos desse acontecido. Eu tenho quase certeza que vai cair uma questão relacionada ao 11 de setembro. Certo? Não assim, tá aí. Pode ser que ela venha assim, bem feia, bem na sua frente, de graça, mas ela vai ser contextualizadinha, vai findar aqui. Da mesma forma que fizeram com Chernobyl, 30 anos atrás, vão fazer agora também, esse prova de concurso, né, de Enem também, falando sobre o 11 de setembro,
no caso, os 20 anos que já se passaram. Então, a partir do texto sobre o significado e os desdobramentos dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e de outros atentados posteriores, podemos inferir que, podemos afirmar o quê? Os ataques terroristas provocaram mudança nas normas de segurança dos Estados Unidos, como o crescimento da vigilância e restrições à liberdade e à privacidade dos cidadãos. Porém, isso se restringiu apenas ao território americano, sem repercussões, aliás, em outros países aliados aos Estados Unidos. B. A partir do atentado do governo Bush, introduziu uma política externa americana, o princípio da guerra preventiva, segundo o qual os Estados Unidos têm o direito de atacar países que possam representar uma ameaça política futura. C. A reação do governo norte-americano aos atentados aumentou a coesão nas relações internacionais entre aliados importantes dos Estados Unidos, com a Inglaterra, a Alemanha e a França, que também foram vítimas de atentados terroristas ao longo desses últimos anos. É muito atentado, o povo que atenta. D. Devido aos avanços tecnológicos, ocorreu uma expressiva diminuição dos gastos militares, pelo contrário. Houve um aumento nos gastos militares. Aumento. Vocês imaginam aí quanto era por dia para os Estados Unidos manter aqueles quase 200 mil homens lá no Afeganistão. Quanto era por dia que custavam os cofres públicos americanos para manter 200 mil homens lá no Afeganistão? E o número de vítimas, desde então, em comparação com os tempos da Guerra Fria. A organização fundamentalista Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, consolidou o uso indiscriminado da violência contra as populações, o que representa uma grande diferença em relação aos métodos da guerra antiterrorista. E aí, pessoal? Em qual? Questão correta, a B, guerra preventiva. Depois do 11 de setembro de 2001, Estados Unidos invadiram o Afeganistão, depois invadiram o Iraque, ficaram por ali mais de 20 anos, estão começando a retirar as tropas de algumas áreas agora, depois de 20 anos do Afeganistão, começaram a sair agora. Quer criar problema com o Iraque, quer criar problema com o Palestina, com todo mundo. Mas o que aconteceu aí foi isso aí, foi a guerra preventiva, prever de futuros, ataques ao seu território, ao seu povo, enfim, ao Estado americano em si. Então, guerra preventiva. Você vê uma possível ameaça, você vai logo e aniquila. Afeganistão, a Al-Qaeda, foi criada por Osama Bin Laden, e ele está no Afeganistão. O núcleo da Al-Qaeda, Talibã está no Afeganistão. Bora para o Afeganistão. Toma conta de tudo. Logicamente tem os interesses, por fora. Toma conta de tudo lá, mata um bocado de gente, atira. Enfim, tenta apaziguar o país e fica por lá. Ficou lá 20 anos. Saddam Hussein tem arma química. Bora invadir o Iraque. Aí eu venho aparecer essas armas químicas. A Coreia do Norte... Kim Jong-un tem arma nuclear, bora invadir, agora invada. O Irã tem, vamos invadir, agora invada. Entendeu? Então fica nesse negócio, os Estados Unidos fica jogando de um lado para outro e, segundo o sistema de inteligência, se vê que um país é contra os seus interesses, capitalistas, ou estão tentando desmoralizar o país com atos terroristas, como foi o 11 de setembro de 2001, então, eles têm essa questão da guerra preventiva, Eles podem, segundo eles podem, ir lá naquele país
passa por cima da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, vai para lá e bota para gerar naquele país. Beleza? E aqui, pessoal, vocês saberem aqui sobre o islamismo. Paulo, Oi, vamos encerrar, né, agora? Já tá bora, no tá finalzinho, né? certo. Pronto. Então, pessoal, é o seguinte, ó, o islamismo tem várias ramificações. As duas principais são os sunitas e os xiitas. Então, 90% do mundo árabe segue o islamismo sunita. Mais ou menos 10%, o restante, segue o islamismo xiita. Os xiitas, só para vocês saberem, os xiitas, eles são os mais, esse nervosinho, né? São os mais radicais. Eles são mais briguentos mesmo. Os sunitas são mais da paz e amor. Não, calma, não sei o quê. Só que a maior parte dos grupos islâmicos radicais terroristas são os sunitas. Não? É interessante, né? Os sunitas são mais calmos, entre aspas, só que a maior parte dos grupos islâmicos que existem aí, eles são sunitas. Aqui também para vocês olharem em casa, né? Os que a gente viu até aqui, está faltando alguns, eu não coloquei, alguns grupos extremistas islâmicos, beleza? Então, pessoal, deixa eu voltar para cá. Geopolítica é isso. É um jogo de posições. Vai dizer quem está bem e quem não está no tabuleiro. Né? O ideal seria a gente trabalhar isso aqui o ano todo, mas infelizmente a gente não tem tempo. Então, passei para vocês até aqui, né? Só a nata do que a gente viu até agora aí. Okay? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Semana que vem, Deus quiser, vou conhecer vocês, né, pessoalmente. Né? E vamos lá. Valeu aí. Valeu, muito bom. Valeu, Paulo. Até a próxima semana, né? Que já é no presencial. Deus quiser. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau.